Olá pessoal, colocando aqui o equipamento. Boa tarde a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. A depender de quando estaremos assistindo este vídeo, né? Então, boa tarde pessoal da Elos de Luz. Bom dia, boa noite, enfim. YouTube e Facebook. Vamos então de imediato para a nossa oração. Eu sou o Fabiano e hoje teremos aqui 30, 40 minutos de conversa, de um bate-papo bem descontraído, esperamos, né? Sobre o Evangelho do Cristo, tá bom? O pessoal vai chegando aí, vai já adentrando a nossa sala virtual, o nosso centro Espírita Elos de Luz virtual e vamos para a oração de abertura. Vou chamar aqui o nosso companheiro. Assim, querido Pai, te agradecemos este momento único que temos para nos dedicarmos a nós mesmos e dedicarmos um pouco do nosso tempo, da nossa semana ao Cristo, Consolador, o sublime peregrino, o bom pastor que traz hoje mais uma lição, mais um ensinamento para todos nós, para que possamos aplicar não em teorias, em palavras, mas na prática, em ações que façam que a gente possa viver melhor, de forma mais justa, mais conectada com a nossa alma. Assim, agradecidos aos Espíritos da Elos de Luz, que temos agora a ponte feita com a Casa Elos, a luz passa a brilhar ainda mais forte na casa de cada um que aqui está e está assistindo agora. E ali se faz a presença dos guardiões da Elos e dos mentores, trazendo o ensinamento, a energia necessária para cada um de nós podermos fazer esse passo à frente hoje. Aqui somos convidados pelo Cristo, que é o bom pastor, que é o nosso Cristo Salvador. Assim, em nome de Deus e de Jesus, em nome do mentor responsável, damos por abertos os trabalhos dessa tarde, noite, manhã, conforme você estiver assistindo. Assim seja. Maravilha? Então, beleza. Antes de mais nada, é claro, você já sabe. Antes da gente começar o conteúdo em si, você já sabe, você que ainda não se inscreveu no nosso canal aqui, que você está assistindo, inscreva-se no nosso canal, curta se você estiver no Facebook, inscreva-se no canal se você estiver no YouTube. Se você já é inscrito ou já curtiu a página, tudo bem, então aproveite e compartilhe com pelo menos um amigo hoje, tá bom? Ou compartilhe na sua página, para que possamos dar mais voz ainda a esse nosso trabalho. E a gente vai chamar cada um que trabalha assim com a gente, paralelamente distribuindo, compartilhando, a gente vai chamar assim dos semeadores do bem, que é o seu caso. Você que está em casa aí, está no seu tablet, está no seu celular, maravilha. Então estamos com o pessoal chegando aí, boa tarde, nesse momento ao vivo, está se realizando na parte da tarde, mas o pessoal que vai ver no replay, pode ser boa noite, pode ser bom dia, é ou não é? De acordo com o horário que cada um vai assistir. Então agora a gente já não usa mais o bom dia, mas usa bom dia, boa tarde, boa noite nos trabalhos de web. Sejam bem-vindos à live do Centro Espírita Elos de Luz. Como eu disse, sou o Fabiano e vou pretensamente aqui procurar conduzir vocês por este trabalho, esse bate-papo de hoje, tá bom? Vamos compartilhando já a live e vamos chamando o pessoal. Acho que está todo mundo já ao vivo com a gente, né? Então a gente já pode, vamos só dar os últimos endereçamentos. O nosso trabalho hoje, ele versa sobre um assunto muito legal, que é o assunto da semana. Vocês sabem que agora a gente continua estudando os assuntos do Evangelho, né, por capítulos. Estamos no capítulo 3, mas a gente desenvolve esse assunto de um outro jeito. A gente dá um nome diferente, um título novo para esse capítulo, tá certo? Então, enquanto o pessoal vai me dizendo aqui na live, quem está na live, como é que está o som, se vocês estão ouvindo bem, tá bom? A gente vai já iniciando, mas vocês já podem me dar um toque como é que está aí, se está chegando bem para vocês. Então, nesse capítulo 13, a gente divide em algumas partes e cada palestra, cada uma das exposições vai abordar dos aspectos para levar até vocês.
Que mundo nós habitamos? Que pergunta boa, hein? Claro que se nós formos diretamente no Livro dos Espíritos, ele vai falar da pluralidade das existências, né? E pluralidade dos mundos também. Pluralidade dos mundos. Peraí que tá difícil aqui. Pluralidade. Eita, que essa aqui é boa para exercício vocal, ó. Palestrantes de plantão aí. Ele vai falar exatamente isso, que a gente tem, que nós temos, quem pensa, né, que nós temos só a Terra como planos habitados, né? O homem está longe de ser o primeiro, né, e o único nos planos habitados. Então o espírita, acima de qualquer coisa, entende que nós estamos num universo habitado em muitos e muitos inúmeros planetas e mundos, não só planetas como esferas, dimensões diferentes também. E é sobre isso que a gente vai falar, que a Terra é uma delas. Então, que mundo nós habitamos? Um dos globos, um dos planetas deste universo de Deus, que é o planeta Terra. Destinado ao quê? Destinado à sua missão. É um planeta que tem a sua missão para com os espíritos que nele encarnam e gravitam também, porque é o caso dos espíritos também no plano astral. Então a gente vai conversar um pouquinho disso, vamos situar bem vocês todos aí. O som tá ótimo, que bom, o pessoal tá chegando, a gente tá vendo aí, a Sibila deu aqui o toque que o som tá ótimo, depois a gente vai dar uma passada nas participações de vocês. Deixem as participações, a gente vai procurar fazer o máximo possível de interatividade também, tá bom? Dentro do que a gente pode, é claro. Então, por exemplo, no universo nós temos vários tipos de mundos. Dentro dessa classificação de muitos mundos que temos, Kardec procurou, através dos espíritos, eles procuraram nos situar em uma classificação de mundos. Se é que tem como fazer isso. Eles procuraram no Evangelho segundo o Espiritismo, tá lá nesse capítulo, nos dar uma ideia de como é que é a escala de mundos, entende? Como é que, por exemplo, se fosse por séries, né? Então, cada mundo, cada planeta, cada orbe, cada experiência que a gente vem ter, né, nesses mundos de Deus, né, onde se diz que há muitas moradas. Por que há muitas moradas? Porque há muitos planetas que se pode estar para encarnar e para ter a experiência, né, encarnada. Então, dentro dessas possibilidades, é como se fosse cada planeta tem a sua missão com aquele grupo de espíritos, com aquele nível, né, de adiantamento de cada espírito. Então, vai ter lá vamos fazer uma ideia. Vai ter o planeta que é o jardim de infância, né, para que o pessoal, que aqueles espíritos recém-criados, né, primitivos, possam encarnar. Vai ter os planetas que vai ser já um primeiro grau, como é que é agora? O fundamental. Ou não é? Fundamental. Antigamente o primeiro grau, né? Depois vai ter o espírito já da sétima, oitava série, então vai ter um planeta um pouquinho mais adiantado para esses espíritos poderem fazer a sua escola, o seu aprendizado, né? E até que vai ter espírito. Então essa é como se fosse uma escala. Ele nos explica dessa forma, né? Por isso, claro, a gente já conversou disso em outras oportunidades, né? Nessa semana mesmo, a própria Thaís e a Tânia, já nossas colegas, assim como o Jean também, nosso colega, mas essa semana estão apresentando as meninas, né? Thaís e a Tânia, juntamente comigo. Elas também deram uma passada por isso aí, os diferentes mundos habitados, que podem ser desde os primitivos, mundos mais primitivos, que seria aquilo que eu falei, né? O jardim de infância lá, quando a criança vai começar os aprendizados, né? Então ela precisa de elementos mais básicos, e é o que acontece nesses mundos primitivos. São provas mais básicas, mais referentes a instintos, as questões mais ligadas à matéria ainda. À medida que ele vai se depurando, vai já tendo uma ideia de sensações, de sentimento, né? Ele vai passar para uma segunda classificação, segundo os espíritos, que é exatamente os mundos de provas e expiações. A gente já conhece bem essa determinação, porque é a determinação que diz, né, a nomenclatura que diz onde está a Terra. Então, é de provas
e expiações. A gente vai entender um pouquinho melhor isso aí. Depois, claro, vem os mundos regeneradores. Então, primitivos, aquilo que eu falei, base. Provas e expiações é mundos já um pouco mais adiantados que os primitivos, mas ainda onde predomina muitas tendências, né? Muitas tendências ainda básicas, precisa se depurar muita coisa, precisa melhorar o espírito ainda. Então ainda há muita maldade, muita ignorância, melhor dizendo até do que a maldade, né? Porque muitas vezes é a ignorância. E por ali ele vai ter então provas, ou seja, provações, situações que ele vai se colocar à prova, vai procurar ver como é que ele se coloca diante daquilo, vai procurar se melhorar, como numa escola, tem as provas, tem os testes. E expiações, ou seja, questões que ele vai vivenciar para poder se depurar, para poder assim atingir um outro rumo, um outro patamar de espírito. É um lugar que também já tem bondade, a gente sabe, a gente está na Terra, é um planeta de provas e expiações. Tem bondade, tem iniciativas do bem, mas também tem o outro lado que se mistura muito. Então esse é o planeta de provas e expiações. Depois vem o mundo regenerador, o mundo onde o espírito cansado das fadigas, né, das lutas, ele vai ter um certo descanso, um certo repouso para recuperar suas forças e poder se desenvolver de novo. Para o quê? Para poder chegar no mundo de felicidade, os mundos felizes, onde aí o bem predomina. Existe, claro que existe. Existem muitos espíritos, muitas humanidades melhor que a nossa já, em situações muito melhor. Felicidade, a gente pensa assim, são anjos. Não, são pessoas, mas são mais desenvolvidas, mais justos, já aprenderam a valorizar o amor, já desenvolveram melhor a questão do amor, a questão do próximo, do respeito do espaço do outro também, né? Seu próprio autoconhecimento, o amor próprio. Eles têm maior equilíbrio como seres, já são mais avançados intelectualmente e especialmente moralmente mais avançados. Então são mundos que a tecnologia é muito maior, muito mais avançada também. E por fim os divinos, os mundos divinos ou celestiais, né? E são mundos realmente onde vivem os grandes avatares, os grandes anjos desta humanidade. Então, isso aí são as diferenças dos mundos que nos explicaram os espíritos, né? E como é que funciona? Bom, de acordo com o grau de adiantamento moral, o espírito pode passar para um mais evoluído. Ele pode estar, por exemplo, num primitivo e de acordo com ele desenvolveu-se tanto, ele se sobressaiu naquele mundo primitivo, né, onde todos queriam caçar e lutar e bater na cabeça um do outro para ganhar o alimento que estava ali ou naquele pedaço de terra. Ele entendeu que podia plantar, que podia fazer acordo com os vizinhos e fazer uma vizinhança mais justa, mais harmônica. Ele promoveu trocas, então começou as primeiras ideias de comércio, ele promoveu, quem sabe até as primeiros rastros assim de pinturas nas paredes, enfim. Quem sabe um ser desse pode ter evoluído a ponto de passar para um planeta seguinte, para um estágio mais moderno, mais atual, mais evoluído para ele. Aí ele vai para um mundo de provas e expiações. Quer dizer, vai se depurando e vai melhorando. Então depende de exclusivamente quem? Do espírito. Cada espírito individual, como cada um de nós, cada um de vocês, dita o ritmo da sua própria evolução. Tá certo? O pessoal está com a gente aí, ó. Aí a Jussara, a Margarita dizendo que está com a gente. Isso aí. Nívia, Patrícia. Maravilha. Depois a gente vai dar uma passada ao pessoal que está aí, tá? Agora vamos seguir firmes juntos aqui. Então, os mundos também, assim como os indivíduos vão galgando seus espaços e vão podendo melhorar, os mundos também, né, os orbes, os planetas também se desenvolvem como a coletividade, como planetas, e podem, na medida do tempo passando e da sua evolução, podem passar para um outro nível também como planetas. Não só o espírito pode passar de um planeta para o outro e ir subindo, como o próprio planeta pode ganhar uma qualificação acima. É o que está acontecendo com quem agora, minha gente? Você sabe. Com a Terra, com o nosso planeta.
É o que está acontecendo com a Terra. Então a Terra hoje está passando pelo processo de estar num estágio e querer ir para o próximo. Está passando nesse caminho entre estar ainda, né, no estágio anterior e poder se transpor para um novo estágio vibracional, energético, tá certo? O que acontece? Existe uma transição, existe um período, que é o período dessa passagem do planeta de provas para um planeta regenerador. Isso é na teoria, mas na prática é o que está acontecendo aqui, hoje, com cada um de nós, com a nossa Terra. Essa é a prática. Estamos no período de transição, estamos vivendo a transição planetária. Ela já vem acontecendo em alguns âmbitos, agora ela parece mais visível, né, como disse Divaldo recentemente numa declaração, uma palestra. Agora o próprio Haroldo Dutra fala também. A transição que já vinha ocorrendo agora se torna visível, se torna palpável, né, e manifestada. Mas ela já vinha em outros âmbitos, já vinha nos movimentos, na parte filosófica e no pensamento muito também já vinha se transformando, energeticamente também. Então o nosso planeta está em plena transição para uma nova destinação, né? Muitos achavam que a humanidade estava perdida, a humanidade não tem jeito. A gente ouve falar ainda, né? A humanidade está perdida, a humanidade não tem futuro, aquelas coisas. Como se a humanidade fosse a Terra. A Terra é uma fração, nos diz Kardec e os Espíritos, né? Através do Evangelho. A Terra é uma fração mínima de uma humanidade que está presente em todos os planetas. Essa é a humanidade. E existem humanidades felizes, já, assim como existem também mais atrasadas em relação à Terra, sempre em relação a alguma coisa que seria o que a gente vive, para a gente ter uma comparação, né? É como ele até chega a comparar, é como se nós quiséssemos comparar a nossa Terra, a nossa população da Terra sendo a humanidade. Não, ela é como se fosse numa nação muito grande, uma nação gigante, como se fosse um pequeno vilarejo de uma nação grande, ou seja, né, mínima, ínfima a sua proporção. Então a gente tem que ter primeiro essa noção, né? E ela, para nós, também nos diz, para os espíritos que aqui chegam, ela é muito assim, considerada uma escola de aprendizado a Terra, né? Fala também que se a gente pegar como exemplo, por exemplo, um hospital onde as pessoas se recuperam, também pode ser comparado com a Terra, né? Muitos espíritos se utilizam da Terra para poder se recuperar, né, em termos energéticos, em termos das escolhas que vinha fazendo. E outros tantos vão usar como missão, como escola, para poder aprender, para poder galgar novas possibilidades. E, no entanto, Jesus, o nosso governador da Terra e também organizador de toda a gênese da Terra, a criação da Terra, não poupou esforços para fazer um planeta belo, belíssimo, com tantas belezas, tão encantador, né? Que a gente, por exemplo, numa tarde como a de ontem, a gente não sabe como é que vai ser a de hoje ainda, mas no entardecer de ontem, por exemplo, numa cidade como a nossa, o espetáculo do entardecer foi algo de simplesmente ficar prostrado e observando aquela pintura como jamais nenhum artista vai conseguir reproduzir. Mas o grande artista, o sublime e por excelência o maior artista do universo, nos pinta a cada dia para nós. Então, com tudo isso que se pinta da Terra, o Cristo e Deus, claro, o Cristo como preposto de Deus, não poupou nenhum esforço e dedicação e amor em trazer-nos também junto com essa função evolutiva da Terra, as belezas, as maravilhas, os sabores, é ou não é, que nós temos na Terra, os aromas, né? E o amor, sobretudo o amor, em cada canto tem. Então temos que poder olhar um pouquinho além do que a gente olha com aqueles olhos mais grosseiros, com aqueles olhos do que quem olha muito o que se fala por aí, o noticiário, não sei do que. Temos que ter um olhar um pouquinho mais profundo. Esse é um convite importante. Bom,
Outra possibilidade que nós temos de analisar as muitas moradas na casa de Deus são as possibilidades de diferentes níveis, diferentes mundos na parte astral da Terra. Você sabe que a Terra é a Terra material, onde estão os encarnados, tá certo? Onde o encarnado deve estar. E depois todo o plano astral que envolve a Terra, ou seja, a Terra não é só formada pelos encarnados, nos diz Kardec, mas é formada pelos seres encarnados e desencarnados que estão vinculados a ela. Quando a pessoa desencarna e ela está na Terra, ela não sai por aí pelo espaço, gravitando, né? Dando uma banda pelo espaço, como diria Eduardo Dussek, pluct, plat, zoom, é isso? É ou não é? Não, ele não sai por aí, como o carimbador maluco aquele. E ele vai, quando desencarna, ele vai, numa forma natural, né? Ele vai habitar o entorno da Terra, o plano astral que a gente chama, o plano espiritual da Terra, ou seja, digamos assim, o entorno dela. É difícil, não é uma questão geográfica de espaço, mas é no entorno, seria a palavra melhor para usar, para a gente não errar aqui na semântica, tá bom? Então, dentro desse plano astral, vamos chamar assim, existem várias moradas. Claro, a gente já leu, por exemplo, o André Luiz já leu os romances espíritas, muita gente gosta. Eu sei que tem gente que gosta de um romance espírita. Tudo bem, se faz bem, se você se instrui, né? Mas o André Luiz é muito mais realista, por exemplo, dentro de uma verdadeira descrição do mundo espiritual. Outras obras espíritas também vão trazer muito conhecimento, né? E vão trazer, e a gente já viu que tem, né, o famoso colônia espiritual, o famoso umbral, né, também as regiões trevosas, regiões mais baixas, né, mais densas, e regiões verdadeiras paraísos aos nossos olhos, assim, na Terra. A gente olha assim, parece o céu, e não é, né? São moradas diferenciadas, e também aí vamos as diferentes graduações de vibração dentro do plano espiritual da Terra. Ainda estamos falando da Terra, né? Não saímos da Terra ainda. Então são espíritos que, ainda que desencarnados, ou seja, espíritos errantes, nos diz o Espiritismo. Acho meio feio, né? Espírito errante, se ainda fosse espírito acertante, né? Uma brincadeira assim, mas é claro que a gente tem que também usar a terminologia espírita. Mas então os espíritos que estão desencarnados, eles ficam vinculados à Terra. Então ele vai gravitar, ele vai assim estar na órbita da Terra, tá certo? E ali nesse astral também são diferentes os mundos habitados. De acordo com o quê? Com o grau de adiantamento de cada espírito. Sempre, minha gente, com o quanto cada espírito desenvolveu o seu amor. Desenvolveu, claro, o seu intelecto, a sua inteligência, mas especialmente junto com isso, se não andar isso aí, não vai adiantar nada. O seu aspecto moral, o seu amor, a sua capacidade de amar e de colocar o melhor dele para fora, trazer isso para si, para servir a si mesmo naquela vida e para servir a coletividade. Ou para que a gente está aqui então, né? Poxa vida, se não é para isso, né? Também isso é muito relacionado com o desapego que ele tem às coisas, por exemplo, da matéria, se ele viveu recentemente na matéria, tem muito a ver com isso. Sendo que muitos, nos diz o Evangelho, não conseguem nem sair, ficam presos na própria matéria. Ficam presos aonde? Nos lugares que viveram. Estou vendo aqui se está tudo certo com a transmissão, mas está. Ficam presos nos lugares que viveram. Diferente de outros que, pela sua elevação, pela forma como, né, desenvolveram, podem se elevar, percorrer pelo espaço, conhecer cidades espirituais diferentes, conhecer mundos habitados, ou seja, aí se torna um grande barato estar no plano astral. Estar desencarnado, claro, até porque a gente vai para a nossa casa verdadeira, que é o mundo astral. Lá o mundo espiritual é a nossa casa, nosso lugar, o habitat natural do espírito, de acordo com o grau de cada um, com a vibração média de cada um. A sensação que cada um experimenta, cada espírito experimenta, é fundamental também para poder localizá-lo nessas diferentes moradas.
Então é importante desde aqui, do encarnado, já praticar isso. Quais são as sensações que a gente experimenta, né? Em regra geral. Né? Então, quanto mais a gente está perto da nossa verdadeira identidade, aquela coisa que a gente fala tanto na Elos, né? Da nossa divindade interior, do nosso Deus, o Cristo interior, ou seja, do nosso lado luz, quanto mais a gente está conectado com essa luz, que é o Deus que mora dentro de cada um de vocês, de cada um de nós, mais a gente tem sensações boas. Quanto mais escolhas são boas para a alma, mais ela faz você se sentir bem. Quanto mais você faz escolhas que afastam da sua verdadeira divindade, mais você vai se sentir esquisito, no mínimo, para não dizer se sentir mal. Então isso aí são sensações e indicam sim em que plano cada um vai estar. Como é que eu vou saber onde é que eu vou morar no plano astral? Assim como você viver, você vai também desencarnar. Se a gente vive bem, a gente desencarna bem. Se a gente vive mal, aí você vai fazer a interpretação que você achar mais adequada. Então, isso são dicas que traz o Livro dos Espíritos, porque vai nos trazer assim as diferentes moradas no plano astral, no plano espiritual. Quem tiver mais interesse, quer saber mais como é que funciona, mas como é que é? Eu chego lá, eu vou usar roupa, não vou usar roupa, fico nu, como é que funciona? Eu vou usar a fala, vou usar a língua, é a língua portuguesa ou é outra língua? Tem telefone, como é que eu vou ficar sem meu celular lá? Leva o celular ou tem um celular deles lá, quem sabe é mais avançado? Tem tecnologia lá? Quero saber essas coisas? Quero, estou muito curioso. Então tá, vou dizer como é que faz. Vai na coleção, né? André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual. Vai na coleção André Luiz. São 14, 12? Vê se alguém mais da Elos está aí, me confirma. 12 ou 14 livros. Deixa eu ver aqui que eu vou dizer para vocês. Para aí. Vamos ver aqui, ó. Tem um deles aqui. Ó. Esse aqui é um deles. Vamos ver aqui que diz quantos. Quantos livros são? Mas, se não me engano, são 14. 14 obras que você pode estudar, conhecer os detalhes do plano espiritual. A gente não vai chegar aqui e dar tudo de bandeja, senão não tem graça, né? A gente vai dizer só a dica para você poder ir atrás. Então lá vai ter detalhes. Quero saber notícias fresquinhas do plano espiritual. Tá tudo ali. Tá certo? Notícias sempre atualizadas, porque são ensinamentos que valem exatamente para o dia de hoje. Bom, vamos tocar. Então, se a gente falou que há muitas moradas, existem muitos mundos diferentes, planetas mesmo, né? Que as pessoas podem viver e vivem, os espíritos vivem em diferentes mundos habitados. Também na Terra, no astral, no plano astral da Terra, né? No céu, digamos, da Terra, né? No plano espiritual Terra. Também existem várias moradas. Então tem as terras mais densas, lugares mais densos, né? As dimensões mais de recuperação e as dimensões mais felizes, onde as pessoas vão se encontrar, vão ter as suas famílias, vão ter assim a sua capacidade de poder trabalhar, ser úteis, tem tudo. É ou não é? Então, é o reflexo, os planos que a gente vai são reflexo do que a gente vive aqui. A gente procura viver uma vida bacana, procura estudar o que a gente pode de filosofia para nos guiar, para a gente fazer melhores escolhas. Tudo tem a ver com as escolhas que a gente faz, né? A gente procurar fazer escolhas mais justas, ser uma pessoa bacana, uma pessoa que procura se olhar, se enxergar, ver as suas questões, trabalhar bem. Vai ter espinhos, dificuldades? Vai. Isso não tem problema nenhum, faz parte da escola da Terra. Mas a pessoa procura fazer, está sempre no seu melhor. O melhor que ela pode, ela procura. Então essa pessoa pode ficar tranquila. Ela vai ter também no plano astral um bom desencarne e uma boa chegada lá. Porque sempre buscou isso na vida. Agora busca sempre esculhambar, sempre prejudicar todo mundo e a si mesmo. Os excessos de toda sorte. E aí que é um desencarne tranquilo e um lugar no céu, né? Então são questões de vibração. Que
que aqui reflete depois o plano espiritual. Mas a gente tem que falar daqui, porque aqui já é o mundo que vivemos. Em que mundo vivemos, diz a pergunta do título de hoje. Em que mundo vivemos? Então, o terceiro aspecto, se o primeiro fala dos planetas diferentes, o segundo fala dos diferentes céus que temos na Terra, o terceiro fala o que a gente precisa responder essa pergunta. Aqui na Terra, o encarnado, nós temos diferentes moradas também. Na Terra, nem todo mundo vive o mesmo mundo, nem todo mundo vive um mundo de corrupção, de roubo, roubo tanto de energia quanto material, de trapaça. Tem gente que não bate com esse mundo, não afina. Depois tem gente que só faz o bem o tempo todo. O bem, o bem, o bem. O caso do Chico, né? A gente lembra o Chico como um exemplo sempre. São pessoas que não se cruzam. Até pode a pessoa cruzar, mas as vibrações não se cruzam. Então são diferentes mundos na mesma terra. Na mesma cidade, por exemplo, uma cidade como essa, Porto Alegre, nós estamos falando aqui, nos estúdios da Elos. Não, nós estamos no home office, na cidade da base, da casa da Elos, né, da base, é Porto Alegre. Em Porto Alegre nós temos diferentes Porto Alegres. Né? Eu ouvi esses tempos um palestrante que dizia, aqui em São Paulo, uma cidade grande também, inclusive maior que a nossa, nós temos diferentes São Paulo. Aqui também temos diferentes Porto Alegres, né? Ou Portos Alegres. Ou seja, que Porto Alegre é a que eu escolho para mim. Você escolhe. Aí que está, Deus não disse assim, olha, aqui vamos ver quem está na live aqui, o Sandro, a Sibila, a Inês está aqui também, a Marguerita. A Sibila vai viver numa Porto Alegre feliz, a Marguerita uma Porto Alegre celestial, o Sandro numa Porto Alegre. Não é assim que funciona. Ele deu o livre-arbítrio para nós. E nós escolhemos qual é o mundo que eu quero habitar. Então, voltando à pergunta da nossa live de hoje. Que mundo nós habitamos? Em que mundo nós habitamos? Nós habitamos no mundo que nós escolhemos para nós. Esse é o mundo que nós habitamos. Tá certo? Você escolhe o mundo que você habita. Como é que você escolhe? Bom, aí tem as dicas. Nós estamos chegando já no horário das dicas, né? Mas antes das dicas, a própria Terra, então, a gente pode viver nela em diferentes mundos. Por exemplo, o mundo de uma pessoa justa, que trabalha, que age dentro de tudo que ela pode do melhor, ela bota amor, carinho, trata as pessoas, trata a si mesmo muito bem, se coloca também sempre com prioridade, né, se coloca com carinho, também cuida das pessoas em volta, respeita a si, respeita o outro, ama a si, ama o outro. Claro, isso é uma regra que a gente já viu lá no amar ao próximo como a si mesmo. Tudo bem. É igual o mundo dela, mesmo vivendo na Terra, tá? Há uma outra pessoa que só transgride as leis humanas e as leis morais, que abusa o tempo inteiro dos excessos, é excesso em tudo que se diz a respeito, todos os prazeres, tudo excesso, tudo passa da conta. Eles vivem o mesmo mundo? Não vivem. Não vivem o mesmo mundo. Na matéria, sim, materialmente é o mesmo mundo, mas não se batem os mundos deles. A primeira pessoa, aquela justa, aquela que procura fazer o seu melhor, dentro da sua limitação, erra. Claro que erra, e sabe que erra, tudo bem. Não se culpa. Aprendeu que não existe culpa, existe reparação, existe trabalho para fazer diferente, para ir de novo. Vai de novo, levanta e vai de novo. Existe um cuidado, se ela errou com alguém, vai lá, se retratar com aquela pessoa e recuperar o erro de preferência. Então a pessoa que olha com respeito para si e para o outro, procura levar uma vida numa boa, ela não bate com certas Porto Alegres que ela vive, ou a sua cidade que você está. Imagina a cidade que você está agora aí. Aí onde você está, tem pessoas que batem com energia mais baixa e pessoas que não batem, que estão numa energia mais alta. Então são mundos diferentes. É esse o aspecto terceiro que o Evangelho nos traz. E como é que eu faço para escolher o mundo? Aqui alguém disse assim, eu escolho Porto Alegre feliz, disse Marguerita. Se a outra pessoa está em outro lugar, vai escolher outra coisa. A Inês disse assim, o viver bem ou mal me deixou insegura, me indica qual livro, por favor, sobre isso. Claro, te indico, está aqui. É essa coleção aqui, coleção André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, anota aí. Depois eu vou deixar aqui nos comentários depois,
o nome da coleção. São 14 livros, você vai começar com um livro chamado, é um livro meio desconhecido, tá? Chamado O Nosso Lar. É o livro mais conhecido de toda a codificação, né? Então, é André Luiz por Chico Xavier, sempre Chico, o médium. Essa é a dica, não tem erro. Esse livro vai explicar a relação entre o mundo material e o mundo espiritual, como é que é a vida no mundo espiritual, curiosidades. Alguém aí gosta de novela, série? Eu, por exemplo, gosto de série Netflix, essa coisa, né? Vai adorar a série. Essa aqui é a melhor série Netflix que existe. A série A Vida no Mundo Espiritual. Porque aqui tem curiosidades. Espera aí que caiu o meu lápis aqui, ó. Tem curiosidades sobre o mundo espiritual. Como é que funciona? Tem ônibus lá ou não tem? Ele vai dizer. Como é que se transporta? E se algum espírito resolve visitar a Terra, pode vir qualquer hora visitar a parentada, pode sair e ir assim. Como é que faz? Tem que ter passagem, compra passagem, ganha o direito. Como é que faz? Tá lá. É incrível. É tão incrível que as pessoas não leem. Eu não sei porquê, mas é tão bacana que as pessoas, muita gente lê. Não vamos fazer nenhuma injustiça. Cada vez mais gente lê e procura e se informa. Depois tem alguns filmes que retrataram alguns desses livros, mas ainda pouca coisa, né? Agora nada como a leitura do André Luiz. Bom, então voltando. Vocês querem as dicas de hoje? É bem rapidinho porque o nosso tempo está estourando. Vou dar as dicas então. Tem algumas perguntas, mas eu vou pelas dicas. Como faz então para fazer como disse a Marguerita? Eu escolho Porto Alegre feliz, eu escolho, se você está em Caxias, eu escolho a Caxias feliz, eu escolho a São Leopoldo feliz, eu escolho, né, o meu bairro feliz, eu escolho o Cristal feliz, não o Cristal mórbido, para baixo, triste, não, eu escolho o bairro Cristal feliz, que é onde está a Casa Elas, por sinal, que é um bairro muito feliz. Há muitas moradas na nossa vida, dentro da própria vida que eu escolho você. Você pode escolher a melhor, de que maneira? Pela faixa de vibração. Então você vai escolher a vibração que você quer. Como? O quanto eu ponho de amor na minha vida, em tudo que eu faço, em tudo que eu me disponho a fazer. Né? Quanto eu coloco assim de alma, boto realmente a minha presença ali 100%. A gente tem falado muito isso. Porque isso é a base do bem viver, né? É viver bem o presente, com presença 100% em cada coisa que eu estou fazendo. Eu vou me propor a fazer, vou fazer com presença, com alma. Botar alma, você já viu a diferença de fazer um trabalho com alma e sem alma? Você aí em casa me responde. Tem diferença? Você mesmo responde. Imagina fazer um bolo para uma pessoa que você ama muito. Um filho, um sobrinho, uma sobrinha, uma avózinha, não sei. Pessoa que você mais ama, se você fazer um bolinho para ela poder curtir com um chazinho, com um cafezinho de tarde, né? Você poder bater um papinho com ela junto, tá? Imagina isso, você imagina fazer com toda a boa vontade e fazer só por fazer, porque tem que se livrar daquela tarefa, porque alguém pediu, porque é uma obrigação. Vai ter diferença no sabor, gente? Você responde de novo, não vou responder. Isso é tudo retórica. Será que vai ter diferença? Ai, tua quiche de caprese. Isso mesmo. Que tipo de pessoa a gente se envolve, mas não só o tipo de pessoa, né? Como é que a gente toma essas pessoas, como é que a gente olha para elas? Está sempre olhando pelo lado bom das qualidades dela, ou está sempre focando no que está faltando nela, no problema dela, na crítica? Normalmente não tem nada a ver com o outro isso aí, né? Normalmente é uma baita confissão. Quem muito critica, muito julga o outro nunca está satisfatoriamente, né, razoável para ele. A gente fala até no Espiritismo que é uma confissão, a gente está se confessando. Quem está criticando muito, porque falta aqui dentro. Aí projeta nos demais, que são espelhos, a gente sabe, não precisa ser um psicólogo formado aqui para a gente saber. Mas os estudos estão nos trazendo também essa confirmação, além da própria filosofia espírita. Então é isso, minha gente. É escolher melhor o que a gente vai pensar do outro, como é que a gente vai abordar cada pessoa, o tipo de conversa que eu me envolvo, né? Estou me envolvendo em conversa criativa, gostosa, ou sempre para falar de fulano, de Beltrano, de não sei quem? Você vai falar de um terceiro que seja bem, então não fala.
Por quê? Porque você se envolve com a energia. Você vai falar, você vai entrar numa conversa, alguém chega para você e leva você para uma conversa para falar mal de um terceiro, você não se engane, não fui eu que comecei, só estou comentando. Vai se envolver com a energia ruim da pessoa e vai pegar o pior para você. Vai. Depois a gente quer ter uma grande vida, quer viver numa Porto Alegre feliz, numa Torres feliz, numa Caxias do Sul feliz. Aí nós estamos acabando de escolher a Porto Alegre deprê, né? Crítica, julgadora. Aí não é legal não, hein? Então é a gente que escolhe no dia a dia. Mas não é chegar aqui na live e achar, eu escolho. Tudo bem, é uma escolha consciente, mas no dia a dia nós vamos poder escolher e confirmar nossa escolha. Os assuntos que a gente vai ter, a maneira de a gente encarar a si mesmo e ao outro, como a gente se trata, ou qualquer errinho que eu faço, já me cobro, já me boto lá para baixo, olha, seu burro, como é que eu fui fazer essa coisa errada? Não, a culpa, a gente tem falado disso. Essas são dicas que a gente no dia a dia vai refazer as escolhas de qual cidade eu quero morar, de qual Porto Alegre, de qual planeta Terra eu escolho para mim. Eu escolho, você escolhe. Esse é a grande magia é essa. Deus, ele é tão inteligente, tão supremo, que ele nos deu a capacidade de escolher em qual planeta Terra eu gostaria de morar. Eu moro na Terra, isso aí tudo bem, estamos encarnados aqui. Mas qual que eu quero morar? A Terra do amor, da bondade, das belezas incríveis desse planeta, dos sabores inimagináveis desse planeta, da fraternidade, da possibilidade de entendimento, de poder ter empatia com o próximo, ou na crítica, no julgamento, nos medos, nos defeitos, sempre mirando os defeitos das coisas. O insatisfeito, é um insatisfeito. Aí vai morar na Porto Alegre insatisfeito. É uma faixa bem ruim, não é legal. Então a gente escolhe, tá certo? A grande vantagem, a grande notícia é essa. Você escolhe. Qual é a morada? Tem muitas moradas na casa de meu pai, disse Jesus. Quem é que escolhe a morada? Você. Já aqui, na terra, na cidade que você está morando, você escolhe a morada, não a material só, mas a morada energética, as pessoas que vão topar, as energias, quanto de bem vai chegar para você, prosperidade, coisas boas. E o nosso tempo já era. Agora que eu vi, já foi. Tá bom então? A gente continua na próxima. Agradecemos em nome da Elos de Luz a presença de todos e a participação, tanto aqui ao vivo, pessoal que está na live aí, quanto também quem está no replay. Dá muita honra tê-los, poder estar com vocês, adentrar as suas casas, os seus ambientes, através aí dos dispositivos. Tá bom? Então fiquem sempre com as palestras da Elos, você já sabe, terça à noite, quarta também, sempre 20 horas, e na quinta-feira, 16 horas. Tá legal? Vamos em frente então, vamos para a oração final. E a gente vai agradecendo a todos que estão aí deixando seu recado, gratidão para vocês. A gente que agradece. Vamos fechar com a música? Vamos lá. Vamos animar mais ainda a coisa então. Bora lá. Vocês sabem, né? Vocês podem também, além de agradecer, a gente é que agradece. Vocês podem também nos auxiliar, compartilhando as lives, avisando aquele amigo, aquela amiga que está meio, né? Assim para baixo, meio fechado. Vai numa palestrinha, né? Quem sabe? Palestrinha. Agradecendo então a Deus e a Jesus esses momentos fraternos de estudo, de podermos assim refletir, de reflexão sobre nossas vidas, sobre o que vivemos e de projeção de algo melhor para todos nós. Contamos com isso, Senhor, com a força que aqui temos, que provém do Cristo, que provém da fonte que é Deus, através do Cristo, nosso sublime peregrino, o Redentor, o nosso querido irmão, nosso querido amigo de todas as horas. E, claro, agradecer aos nossos anjos de guarda, aos nossos mentores que nos dão essas bênçãos. E nesse momento todas as nossas casas são abençoadas, iluminadas, nossos queridos companheiros e companheiras de jornada também, animaizinhos de estimação da mesma forma abençoados, nossas plantinhas, tudo aquilo que a gente cultiva na nossa casa, abençoado. E os nossos projetos, trabalhos também da mesma forma. Que essa bênção se estenda às nossas vizinhanças, nossos bairros, nossas cidades, falamos tanto das cidades,
e também, por que não, ao nosso país e a todo esse planeta belíssimo que é a Terra, ao qual fomos brindados nessa encarnação. Assim, em teu nome, Pai, Divino Mestre Jesus, vamos encerrando este momento. Que assim seja. E se tudo isso um dia às vezes falhar, a gente resvalar, você pode ainda assim simplesmente puxar o telefone e ligar para ele. O telefone de Deus. O telefone de Deus. Vai! É a oração para falar com Deus. É só unir as mãos. Diz que uma vez, diz que duas ou três. Se não atender, diz que outra vez. Oh! Valeu, pessoal, e até a próxima. Lembre-se, hein? Telefone de Deus, sempre ligado, e ele sempre atende. Essa música é só uma brincadeira, ele vai atender sempre. É só ligar. Até a próxima, valeu!